Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. É nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo. Descomplica que é sucesso. Olá, olá, maravilhosas criaturas. Estamos aqui para a gravação de mais um Descomplicast. Meu nome é Dani Muniz, sou host desse podcast. Quero agradecer a todo mundo que está chegando no podcast, mandando seus feedbacks. E a ideia é sempre construir juntos. Sempre falo, me diga aí quem que vocês querem que eu traga para essa bancada, qual assunto, qual temática, a gente descomplicar juntos aqui. E tornar a vida mais leve, mais prazerosa, né? Tem muito perrengue aí pra gente lidar. Vamos tentar descomplicar assuntos que são importantes na nossa rotina, no nosso lifestyle, na nossa vida. E para a conversa do dia de hoje, quem está aqui comigo é o Dr. Vitor Cruz, médico, amigo de muitos anos, e vamos ter uma conversa descomplicada dessa relação médico-nutricionista e quando a gente consegue fazer um trabalho interdisciplinar de conexões. Muito bem-vindo, Vitor. Obrigada pela tua presença, obrigado por ter aceitado o meu convite. Vamos descomplicar, então, esse rolê todo. Dani, tu sabe que para mim é uma honra estar aqui, porque esse papo a gente trocaria... Enfim, mesa de consultório, um café, qualquer lugar, tomando um café. E ainda mais a gente trocar ideia com os nossos pacientes, com quem vai ouvir a gente, com quem vai assistir a gente. E isso ficar gravado é uma coisa que a gente sempre quis. Nas nossas resenhas a gente pensava, cara, essa ideia, se tivesse gravado, ia ajudar muita gente. Ia ajudar muita gente. E hoje vai, graças a Deus. Hoje vai, é isso aí. Então, Vitor, dentro dessa rotina, né, que a gente trabalha no nosso estilo de vida, que a gente acabou, como a gente estava falando aqui antes, né, antes de começar, que a gente vive o estilo de vida e, coincidentemente, a gente trabalha com isso. Perfeito. Né? Então, perfeito. tudo dentro da medicina e da nutrição, né, e tem muita relação, né? Sim, e assim, principalmente para o teu público, quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor Cruz, eu trabalho com medicina do esporte e do exercício, que é justamente o que a gente estava conversando que tu falou agora. A gente vive esse nosso lifestyle de saúde, de treino, de se cuidar, de se conectar com pessoas, de gostar de conversar, não só de falar, aquela mas de consulta ouvir, longa, né? Que isso é uma coisa também interessante, né? As pessoas elas gostam de falar, mas a gente gosta de ouvir. Isso. Então a gente gosta muito de conversar, né? Isso. E coincidentemente a gente trabalha com isso, né? Isso. E o nosso trabalho, eu estava conversando ontem contigo, né? Antes do podcast, o nosso trabalho tem muito em comum a conexão com as pessoas. Isso. Que a gente tenta se conectar, só que de uma forma natural, verdadeira. Essência, né? A gente, na verdade, a gente traz nossa essência para o consultório. Eu acho que, tanto que a tua consulta não é uma consulta de 15 minutos, muito pelo contrário, a minha também não. São já fui teu paciente, inclusive, que consta em ata, né? Verdade. Muitos anos. É verdade. Então, a gente já tem um pouco dessa noção, né, de que a gente só consegue realmente virar chaves e despertar dentro das pessoas aquilo que já está dentro delas, se gerar conexão e pertencimento. Perfeito. Eu acho que e para ela enxergar essa verdade na gente. Isso. Né? E eu te conheço também em consultório, e eu sei que tu compartilha a tua vida, o teu caminho, as tuas dificuldades, o teu dia a dia. E isso é o que gera conexão de verdade com as pessoas, porque ela está entendendo, opa, é o Vitor médico, é a Dani Nutri, mas é a Dani CPF, é o Vitor pessoa física, que está sofrendo comigo, que está chorando comigo, que está comemorando de verdade. Aí a pessoa sai do consultório, igual o paciente falou para mim sexta-feira, eu olhei para ele e falei, cara, essa conversa que a gente teve dá vontade de sair daqui, dar um treino. Ele falou, eu coloquei meu treino depois da consulta hoje, eu vou sair daqui, eu vou treinar. Eu falei, pô, irmão, então vai por mim, então, porque eu queria. É bem essa realidade, né? Essa conexão é muito importante. Eu acho que isso que faz a gente conseguir impactar tantas vidas, né? Dentro da nossa logística e de trabalho. E pensando muito, né, Vitor, dentro desse contexto, assim, de nutrição e medicina, sempre tem... as pessoas ficam indo, tá, mas por que eu vou no médico? Por que eu vou no Nutri, né? Qual que é o momento? Acho que isso é uma questão que sempre se pergunta. Sim, né? sim. Mas tá na hora de eu ir, tá na hora de não ir. Começo por onde? Isso. Vou aqui, vou Perfeito. onde? Né? Então... E as pessoas em casa, né? Elas chegam no consultório e elas falam isso pra gente. Cara, eu tinha começado a treinar, ou não tinha começado a treinar, mas eu fui na Dani, aí será que eu contrato um personal? Será que eu vou no Vitor? O que eu faço? Eu acho que o ponto de mudança, ele vai variar de um paciente, de uma pessoa para outra. O gatilho, o motivo, eu digo que isso para mim é o que menos importa. Eu digo para o paciente, cara, o que te fez vir aqui, o que te fez mudar, isso é o que menos importa. Agora, a partir do momento que ele começou e ele sentiu a necessidade,
Esse é o primeiro ponto. Isso. Eu senti a necessidade. Então, eu acho que eu devo ir. Aham. Vou me informar. Vou buscar indicações de quem já foi, paciente, amigos, tal, né? Por onde começar? Eu acho que assim, por onde começar, eu acho que é o que menos importa. Eu acho que é por quem começar. Aham. Quando a gente está falando de buscar o profissional. Sim. Porque a pessoa, independente de ela ter começado a treinar ou ela tirou algum hábito ruim que ela estava fazendo e ela deu start. Essa conexão é a primeira coisa muito importante. Isso. De ela pensar, o que conecta com o que eu quero? Isso. Acho o que eu fabuloso sou, isso. né? Então, por exemplo, já teve paciente que foi contigo e depois veio comigo. Aham. Que veio comigo e depois foi para ti, Sim, ou foi para perfeito. um treinador, né? Que é Sim, parceiro nosso, uma vai, treinadora. Uhum. Mas a conexão continua a mesma. Porque Isso. o discurso continua o mesmo. Aham. Então, até falando isso em voz alta, fazendo essa pergunta, e a gente trocando ideia, que a gente tem essa vibe parecida, cara, isso é uma coisa muito importante. É a pessoa ir num profissional que ela foi, gerou conexão com ele, e a partir dali, esse profissional também virou uma ferramenta de mudança, independente do que eles vão fazer a partir dali juntos, entendeu? Sim, e aí, por quem começar, às vezes é quem está mais perto. Ou às vezes aquela pessoa que conectou primeiro, né? Aquela pessoa que teve a primeira conexão. Eu sempre falo para, às vezes, os clientes, ou enfim, ligam para agendar consulta. Eu falei, cara, eu não tenho consulta agora, no momento, mas eu te sugiro tu conhecer meu perfil, seguir minhas redes sociais e saber quem eu sou para ver se eu conecto contigo, né? Para saber se eu sou o profissional que vai estar ali. Então, essa questão da conexão é que tu fala, às vezes não é tu vai... Ou qual que é o para ir primeiro? Depende de quem tu se conecta. E quando a gente pensa, né, pelo menos na forma como eu e o Vitor a gente trabalha, se eu como profissional, que já tenho uma experiência, sentir que, cara, no primeiro mês tu precisa do médico. Nós vamos ter que caminhar juntos. Às vezes não vai ser no primeiro, vai ser lá quando estagnou, parou, deu alguma treta. Depende do momento, né? Não tem um momento específico. O grande lance é tu começar, né? Tu ter esse pulso de começar. Vou começar e então com aquele que me conectei, ou como tu falou, aquele que tá mais perto. Aquele que, né, pareceu fez sentido. Fez mais sentido. Eu acho que a gente tem muita humildade para daquele momento assim, cara, não tô dando conta. Preciso da Dani, preciso do Vitor, preciso do fulano. Treinador, Então é muito importante isso, porque o que a gente, mais do que o que a gente quer é o resultado. Correto. A gente quer o resultado. Perfeito. Né? Então a gente sabe que há uma série de situações para chegar no resultado, dele, da pessoa. Né? Isso, exato. Bem deixar claro, né? Resultado da pessoa. Então, às vezes, é aquela história, cara, olha só, em decorrência dessa situação, cara, terapia, tu vai ter que ir pro médico, vai ter que fazer, porque o buraco, enfim, vai ter várias questões. É importante a gente ter esse discernimento, né? Quando a gente pensa num trabalho assim, interdisciplinar, né, Vitor? Perfeito. Não, e uma coisa importante, tava falando, né? A gente estava falando da área da nutrição, da medicina, da educação física, da psicologia, da fisioterapia. Às vezes a gente vai ter que olhar para a pessoa e falar assim, cara, esquece isso, eu preciso que você passe... Né, com o Luquinhas lá, o nosso. Sim. Cara, precisa botar a mão em ti, você precisa de um físio, você precisa passar com uma psicóloga, um psicólogo. Algo muito importante também do que eu estava falando, e a gente estava comentando antes, é também do próprio profissional. A gente, né, e quem está assistindo em casa também, que é nutri, que é médico, enfim, e muitas vezes também a gente se pega pensando nisso, né? O paciente está na nossa frente, a gente está ali 1h e 15 conectando com ele. Pô, a gente... já puxou aquela energia pra gente do dia e você tá pensando, cara, tá faltando alguma coisa, o que eu preciso? Aí a gente começa a raciocinar. Pois o paciente tá no momento que ele consegue custear mais um profissional no staff? Perfeito isso. Quantos ele já tem? Como é que tá a fase financeira dele? Como é que tá a fase de cabeça? Será que cabe na vida dele hoje mais... né, mais um objetivo, né? Sim, agregar mais alguma coisa. Exato. Às vezes não. Às vezes a gente vai olhar para esse paciente e vai dizer para ele, cara, eu preciso que você vá na Dani, mas não é o momento. Sim. Vamos cumprir isso que eu te pedi, que a gente observou hoje. Volta comigo, a gente vai dar o check e aí você vai iniciar um outro processo. Como tem pacientes que a gente recebe e a gente já vê aquela pessoa pronta de início, né? Sim. E essa pessoa precisa, por uma questão de ganho de tempo, de segurança, ela precisa ter logo o profissional de educação física dela, precisa logo ter o profissional de nutrição. Isso.
Mas depende. Aí vai o nosso feeling no consultório e a conexão que a gente gerou com aquela pessoa de verdade, Exato, que em 20 minutos você não consegue estabelecer, em 40 minutos, do nosso jeito, a gente não consegue estabelecer. exato. É só realmente a gente entrando mais a fundo em como tá, né, aquela pessoa. Quem é meu paciente sabe, a pergunta de final de primeira consulta, clássica. Aham. Cara, vamos trocar ideia sobre uma coisa diferente agora. Daí Fala eu já, outro assunto. tipo, a gente já falou sobre a vida inteira da pessoa. Fala de outro assunto. E aí eu digo, cara, tenta tirar tudo que a gente falou externo agora Uhum, e me fala como é que tá a tua cabeça hoje. Como é que tá a Uhum. tua fase mental hoje. aham, isso. Já vi melhores, já vi piores. Como é que tu tá te sentindo contigo mesmo? Dá uma viajada. E a pessoa sempre dá aquela parada. Aham. Às vezes ela já me falou uma porrada de coisa que ela não Mas é contou que pra ela não ninguém. parou pra pensar sobre aquilo, né? Mas ela não dividiu aquilo. Uhum. Às vezes ela vai até falar sobre coisas que ela já me comentou. Só que ali ela entra. Aí essa é a hora da gente olhar e pensar, não, porra, essa pessoa ela tá preparada, não tá, É. né? E para fechar a questão do profissional, né? Porque daí a gente fica nisso, né? Quando é que eu vou encaminhar? Aham. Nutricionista, por exemplo, que é meu paciente, ou que às vezes me pergunta em rede social, né? Vitão, quando é que eu te encaminho, né? Quando é que eu preciso mandar o paciente para ti? E às vezes tem profissional que às vezes quer criar conexão comigo e Aham. eu digo, cara, calma. Fica Sim. tranquilo. O teu trabalho, até que prova o contrário, ele é mais básico que o meu. Uhum, sim. Nem todo mundo precisa ou está preparado, às vezes, para ouvir todo um panorama metabólico que eu vou explicar para ele no consultório. Sim. Mas todo mundo precisa comer todo dia. É isso. Eu gostaria que todo mundo fizesse exercício físico de alguma forma todo Sim. dia. Então, assim, o teu trabalho, o trabalho do profissional de educação física, isso é básico. Aham. Tudo bem. Vai ter paciente teu, por exemplo, que vai chegar uma hora que você vai bater numa parede com ele. Sim. Evoluiu, e você fala, caramba, eu sei que tu ainda Aham. estuda muita coisa fora da caixa. Isso. Mas tu vai olhar e tu vai dizer pra ele, cara, eu preciso do Vitão agora, Não porque não faz sentido. 1 mais 1 é 88. Sim. Não faz sentido, cara, O que entendeu? acontece? É. Só que isso vai vir ao natural. E Aham. tu vai ter a segurança nesse momento de virar pro paciente e ele vai entender que tu fez Tudo. tudo que É. dava e vai continuar fazendo, mas tu precisa desbloquear alguma coisinha que não deu. E eu sempre falo, né? Quando o paciente chega que não tem nenhuma desordem, que tá tudo, né, dentro dos. Tá tudo ok, é só o lifestyle mesmo de mudar a alimentação e estilo de vida, e que de repente não vai estar naquele momento, eu falo, vamos dar a tua alimentação, o teu estilo de vida, tem tanta coisa para organizar, nem água tu toma, aquela história toda. Vamos dar o tempo, né? E quando a gente vê que realmente isso bateu na trave, não tá entrando, aí tu começa, não, peraí, alguma coisa tá daqui pra frente, a gente tá pronto. Porque às vezes é aquela história, né, Vitor? A pessoa não tem nenhum metabolismo, uma base para receber uma questão metabólica mais forte, uma situação, Correto. né? Então é muito importante ter esse discernimento. Mas, em contrapartida, também é muito bom a gente saber que a gente não faz tudo sozinho, Correto. né? E a gente, da área da saúde, a gente tem um pouco desse perrengue, né? Dessa questão de vamos... Ah, não, põe na mesa que eu resolvo. Isso. Deixa que eu resolvo. Exato. E calma, não é assim, né? Acho que com o passar dos anos, maturidade, a gente vai entender, não, peraí, se eu der a mão aqui, a mão aqui, a gente vai caminhar mais Isso. leve, a gente vai ter mais qualidade de resultado e vai ser mais leve para todo mundo. Ninguém carrega aquele peso sozinho. Né? E porque também para o paciente, Dani, eu acho que isso também, os anos eles entregam para a gente essa maturidade no consultório da gente começar a pensar. E que do jeito que a gente sempre entendeu o nosso trabalho, a gente já trabalha assim desde sempre, Sim. mas hoje com mais segurança de olhar e falar. Eu não posso querer abraçar o meu paciente em todos os lados. Primeiro porque a gente não consegue. Isso. Por mais que a gente tente abraçar o mundo todo dia. A gente aprendeu a duras penas que não vai. Mas a gente tenta. Só que a gente aprende que não dá. E que no fim das contas o paciente ele vai olhar para ti e vai pensar, não, caramba, realmente, olha tudo que o Vitor já conversou comigo e está tentando manejar. Olha tudo que a Dani já... Sim. Porra, ele vai me prescrever a minha dieta? Mas por que tem a Nutri? Mas o Vitor está capacitado para isso? Mas ele é médico. Mas tudo que eu confio no Vitor, será que faz sentido ele me mandar uma dieta pronta? Tipo, cara, a partir do momento que eu indico uma profissional, igual tu, por exemplo, que eu sei que ele vai chegar lá e ele vai ouvir o mesmo discurso, eu sei que
muitas vezes fica pesado para o paciente. Aham. Só que ele sai dali e ele fala, caramba, o que eu vou economizar no mês de ter Aham. vindo na Dani, de Sim. delivery, de De tudo. recompensa, de abraços que eu precisava comprar ao longo do mês, mas que eu Isso. consegui aqui ficar tranquilo. Aham. Então, essa coisa de querer abraçar o mundo sozinho, eu acho que é mais uma questão de falta de percepção com o paciente, de saber que aquilo não é o melhor para ele mesmo, Isso. e de humildade também, né? De Humildade, com simplicidade, certeza, né? com certeza. Mas quem ganha é o paciente. É. É o que tu falou antes, eu quero o resultado. dele. Sim, a gente acaba o dia igual a gente acaba, Sim. 100% esgotado, e a gente precisa, eu e tu, todo momento, Sim. tá se energizando, Uhum. porque Tem a os nossos gente momentos. entrega energia para eles. Isso. A gente não tá ali no consultório compartilhando prescrições, Isso. planos alimentares, É. receitas. Cara, isso no nosso acompanhamento, tu concorda comigo que é uma coisa até meio secundária? Eu sempre falo, quando a gente entrega um pouquinho da gente ali, né? A gente entrega um poucão da gente, né? Então, a gente leva isso. E por isso que é importante a gente entender que a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho o tempo inteiro, né? E ter essa capacidade, né? De realmente, assim, tu tá ali, uma pessoa que te procurou, é o resultado dela, né? Então, a gente vai construir o resultado dela e qual o melhor caminho para traçar. Eu gosto muito de falar e sou muito sincera com os meus clientes de dizer o seguinte, tá, olha só, a gente tá com uma boa base de nutrição. Dani, eu gosto de vir aqui todo mês. Vamos passar pra gente conseguir encaixar Isso. os outros profissionais. Não, agora, Perfeito. cara, tá na hora de tu ir pra um personal Nossa. trainer, entendeu? Tá na hora, tu precisa botar. Não, vamos passar, não precisa mais tu vir todo mês. Eu sei que é bom, a gente faz uma troca, tudo, mas aqui tem meu WhatsApp, manda um WhatsApp toda sexta-feira. Entendeu? Fica a conexão. Mas a gente espaça porque tá pronta pra dar um passo pra frente. Não, então é importante ter esse discernimento, né? Perfeito. A gente não tá aqui para prender ninguém. Não, muito doido. Tu tava falando isso, eu me arrepiei, cara. A gente quer libertar as pessoas, né? Porque tu tava falando e, assim, os meus acompanhamentos, até né, pelo perfil de trabalho, ele é mais espaçado já normalmente. Sim. Né? Por exemplo, no Cada começo 2, 3 o paciente meses. às vezes vai ter que passar contigo mensalmente. Eu, no começo, ele passa comigo trimestral. E eu tenho um paciente hoje que acompanha comigo há anos, que ele passa comigo anual. De sim. tão estável e tão bem que ele tá. E muitos pacientes, não, doutor, daqui 3 meses eu tô aqui. Eu digo, cara, mas eu preciso que tu invista no Nutri agora. Isso. Eu sempre uso essa palavra, é investimento. Investimento, com certeza. Economiza o meu e olha só, a gente tá bem, tu já tem um conceito criado sobre como tu funciona, tu entendeu, tá estável, tá voando. Pra onde tu quiser apontar. Se tu quiser ir subir o Everest, agora tu sobe. Se tu quiser fazer um Ironman, tu faz. Se tu quiser ir pra academia e ganhar os teus 10 quilos, você vai. Beleza. Agora eu preciso que tu economize e tu invista num outro profissional. Cara, quantas vezes eu já falei isso? Eu até nem sabia que essa tua fala. Mas quantas vezes a gente fala isso? Por quê? Mas isso é a conexão com o paciente pessoa física. Isso. Né? Da gente pensar... eu não vou falar exatamente de onde, porque dá para saber quem é. Mas tem um paciente meu que riu da minha cara. Paciente tem muita grana. Sim. Enfim. E aí eu propus uma coisa para ele pensando nisso, no balanço. Fala, cara... Não precisa, vai ficar. Daí ele começou a rir. Daí eu comecei a rir também. Eu falei, tá, cara, azar que pra ti isso não é importante. Pra mim isso é importante. Essa é a maneira como eu trabalho. Então não importa que tu não se importe com a questão financeira, entendeu? Mas vai fazer sentido. E se a gente for pensar pra cada um de uma forma diferente nisso, não dá certo. Não dá certo. Porque o nosso trabalho não se baseia em cima disso aqui. Isso, né? exatamente. Ele se baseia em cima dessa conexão que a gente gera. Isso. A gente se retroalimenta disso também, né? Claro, com certeza. Faz uma super... É muito bom ao final do dia tu chegar e ter ouvido daquela pessoa, pô, Dani, isso fez diferença, eu perdi esses quilos, não foi os quilos, eu recuperei minha autoestima, eu recuperei a vontade de estar com meu marido, eu vou pra academia sem vergonha, né, de estar lá, eu boto uma roupa, eu me sinto bem, então isso é impagável, não tem nada que pague a sensação de tu servir. Isso. Nós estamos aqui para servir. Perfeito, né? É isso aí. E quando a gente consegue ver que esse servir impactou uma vida, a gente fala, cara, valeu. Às vezes, assim, dos 10 do dia que tu atende, é um
que fez aquela virada de chave, e tu fala, cara, valeu. Eu sempre falo, quando eu saio de manhã de casa, eu tenho o propósito, né? Conseguir fazer uma pessoa despertar para o autocuidado. Seja através do podcast, seja através do meu consultório, seja através dos meus stories do Instagram, mostrando meu lifestyle, seja de uma fala, de uma conversa, num café com alguém, que faça a pessoa virar uma chave. Que ela saia daí e ela fala, não, cara, eu quero me cuidar. Sabe? Eu acho que isso é o nosso servir, né? E outra coisa que eu tava observando, né? Tava até agora em Brasília num evento focado em nutricionistas, mas a gente acaba trocando muita figurinha sobre outros profissionais, né? Porque eles não fazem parte do nosso ciclo. E a gente vê que a medicina, ela tá mudando muito, né, Vitor? Apesar de talvez ainda na parte da graduação ainda um pouco engessada em muitas coisas, o que é normal, né, assim. Mas a gente vê que hoje os médicos, pelo menos a rede social, traz muito isso, né? É todo um lifestyle e muito mais promotores do que prescritores, né? Eu acho que como é que tá essa linha, assim? Antigamente era um monte de prescrição, um monte de coisa a gente via, agora já tá reduzindo o mínimo possível, né? Não, inclusive casa com a minha fala anterior de que não é um demérito falar que, por exemplo, o plano alimentar teu, a minha prescrição, os receituários, qualquer tipo de ajuste, no fim do dia eu paro e penso, cara, isso parece até secundário dentro do consultório. Do tamanho da conexão e da energia que a gente tenta servir para o paciente. Sim. Porque a mudança, ela começa ali com a gente. Então, já fui teu paciente, e quem é meu paciente sabe, primeira consulta, os nossos pacientes, ali a gente tem a oportunidade da nossa vida com aquela pessoa. E na primeira consulta a gente entende muito quem é a pessoa. Eu entendi o Vitor, ele era o melão com chia que levava pra... Tem que falar isso, ele levava um homem deste tamanho, um homem deste tamanho, ele levava o melão com chia pra faculdade pra comer no intervalinho. E ele queria ganhar massa muscular. Ele queria ganhar massa muscular, ele levava melão com chia. Mas enfim, não posso perder a chance. Tipo isso. Intimidade é uma merda. Meu Deus, era o nome do plano alimentar. Exatamente. Abaixo o mamão com chia. Tipo assim, vambora, vamos comer, guerreiro. Isso. E cara, mas é isso mesmo. E a frase clássica minha de primeira consulta, e tu me conhecendo, eu sei que tu sabe que tu vai conseguir enxergar isso. O paciente senta, e daí ele senta num consultório médico. Ele senta, né? Aí tu desmonta. Aí eu, tudo bem? Daí ele já vem eu vim aqui. Quando a pessoa já vem com indicação, né? Algum tempo, graças a Deus, a pessoa ela já vem mais relaxada, né? Ela já não me chama de doutor, como eu já falo, cara, Vitor, Vitão, é isso aí, vamos embora, vamos trocar ideia. Sim. A pessoa veio um pouquinho engessada, já digo, olha só, aí já tiro o computador do lado, né? Sim. Primeira consulta minha, frase clichê, é pra gente trocar ideia. Eu preciso te conhecer. Preciso saber de onde é que você veio, qual que é a tua história, e as questões de saúde vão caindo ao natural no meio do caminho. Sim. Mas eu preciso acabar hoje o nosso encontro, que poderia não ser no consultório médico, e eu deveria saber contar a tua história para alguém. Perfeito. Não porque tu veio aqui. A pessoa já dá aquela... Aí já vem aquela primeira pergunta clássica. E tu nasceu aonde? Sim. Entendeu? Aí a pessoa, não, nasci em Manaus. Por que tu tá em Floripa, cara? Cara, nisso aí deu meia hora de resenha. Isso já começa a história. E aí ali, e geralmente é o que eu lembro do paciente, assim, pessoal. Essa parte é uma coisa que a gente tem a nossa história também, pô, né? Isso, aí conecta, né? Aí conecta faz bem. a conexão. Eu também, no começo, começo também perguntando essa parte. E aquilo que tu falou de como que tá o emocional, né? No que tu fala no final. Eu começo no começo ali, que é porque eu falo como é que tá o teu campo emocional, o espiritual, o energético, o físico. Porque quando tu pergunta isso... É o que a pessoa não espera que ela vai escutar no nutricionista. Ela vai perguntar assim, quanto tu come, quanto doce tu come. O que tu não gosta de comer? Exato. Tu vai perguntar, isso aí é lá no fim, poucos minutos. Isso, é o rodapé. É rodapé, é rodapé, exatamente. É isso aí. Porque, na verdade, a gente sabe que as pessoas, elas... o estado de saúde delas condiz muito com como elas se comportam perante a vida. Perfeito. Né? Perante as escolhas, perante tudo. A escolha do alimento, a escolha da emoção, a escolha do parceiro, a escolha do trabalho, a escolha de tudo isso faz com que ela esteja hoje na situação de saúde que ela está.
Correto, né? Então, correto. a gente precisa entender a escolha. Por que a pessoa está fazendo aquela escolha? Perfeito. E a partir do momento que a gente entender por que ela está fazendo aquela escolha, aí sim a gente vai conseguir entrar na nutrição, entrar na medicina, para Perfeito. tentar fazer essa viradinha de chave, né? Sim, Então, sim, eu sim. acho que é isso. E voltando na tua pergunta, que é normal, né? Os nossos assuntos eles vão viajar total. Aí Enfim, volta. dá pra Aí gravar uns volta. 10 podcasts pra acabar. Essa questão da medicina que você falou, eu acho que depende da bolha que tu convive. Uhum, Porque assim, do jeito que a gente pensa o nosso trabalho, uhum. eu conheço a Dani. Sim, Então, eu sei que é fazer uma nutrição do Aham. jeito que você faz. sim. Então, dependendo da bolha que a gente tá, eu vou ter essa Entendi. percepção. Pô, a nutrição tem essa conexão com o paciente, atender o paciente com calma, precisa ter atenção. Graças a Deus eu tenho ao redor hoje pessoas que eu olho e eu digo, tá, beleza, essa é uma nutrição que eu Uhum. gostaria que todos fizessem. Sim. Uhum, E aí vai depender, por exemplo, igual no curso que você estava, uhum. você vai trocar ideia com outras nutris e com outros profissionais que tomara, né, enfim, tenham essa pegada Uhum. que eu sempre digo. Ah, Vitor, é prepotente falar o que você fala. Não. Teve um amigo meu que disse pra mim, não, cara, não é. É que tu não fala de uma forma prepotente. Tu não diz que tu é melhor ou que tu é pior. Uhum. Só que existe o jeito que você faz e que tu acredita nele. Uhum. Ponto. Sim. E é o jeito que a gente acredita. E essa maneira de enxergar a medicina, ela faz acreditar que a prescrição e o receituário, eles são tão detalhistas, eles são tão individuais, se tu for pensar o paciente em como tratar ele medicamentosamente, Uhum. com algum ativo, com alguma estratégia, com algum tipo de reposição hormonal, enfim, qualquer tipo de ajuste metabólico, se tu for pensar nisso antes de tratar a pessoa, a chance de erro ela é tão grande, mas tão grande, tão grande, tão Perfeito. grande, que no fim das contas o paciente ele sai do consultório sem entender absolutamente nada do que ele fez, Uhum. sem entender o processo que ele vai percorrer, Uhum. sem se conectar com a nossa pessoa física, Uhum. né? Igual tem paciente que fala pra mim, ah, Vitor, mas eu não quero ficar grande igual tu tá. Sim. Eu olho pra ele e eu falo, fica tranquilo, cara, não vai Não ficar, vai ficar. irmão. São 16 anos. Eu tô em Sim. competição desde os 6 anos de idade. E eu ainda Sim. olho pra ele e eu falo, e eu me acho pequeno. Sim. Então eu digo pra ele, é um elogio tu me falar Sim. isso, mas eu não me acho. Aham. Então, assim, se o paciente não sair do consultório com esses processos estabelecidos e entendendo como ele está funcionando, que isso é uma promessa. Sim. Na medicina tem essa máxima, né? Nem Aham. sempre nem nunca. Não prometa Ah, nada para o seu entendi. paciente, né? Aham. Eu prometo para o paciente. Aham. Porque tem certas coisas que a nossa máquina ela precisa fazer tanto sentido que eu olho para a pessoa depois de conversar tanto com ela e entender tanto a máquina dela através também dos exames laboratoriais, que eu olho para ela e eu falo, cara, eu sei que na medicina a gente não faz promessa, mas com isso aqui ajustado, não tem como Não tu tem não como te sentir melhor, cara. Tu vai notar isso, 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 Disposição. isso. Uhum. Sim. Aí o paciente volta no consultório, senta no primeiro acompanhamento, né? Eu já olhei os exames dele, a máquina tá toda diferente. Eu lembrei de um caso agora de sexta-feira. Aham. E aí eu falei, meu Deus, cara, como esse cara tá bem, velho. Já Uhum. comemorei, eu olhava os Já exames fiquei assim, feliz. cada um, pá, 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 pá. Aí tu olha, né, e a nossa A cabeça, cabeça né, vai. muito Já louca, faz tudo. todo Toda a o conexão. quebra-cabeça, Isso. né, encaixando, pá, pá, pá. Meu Deus, esse cara deve estar muito bem. Aí dou um abraço nele lá fora e no corredor já venho falando, cara, eu já tô feliz, eu Aham. quero te ouvir. Aham. Aí ele senta na cadeira e fala, meu Deus, Vitão, Outra vida. eu não sei como que eu vivia daquele jeito antes. Aí, pá, a gente vibra junto e tal, caramba, irmão, pá. Que foi o paciente que eu te falei, que ele Aham, saiu do sim. consultório, ele falou, cara, eu marquei meu treino agora, porque eu vou sair do consultório, eu vou treinar, porque toda vez que eu venho aqui eu saio Saiu com sangue energizado. no olho, entendeu? Aham. Que é como eu saía do teu consultório Sim. também. Sim. E por isso que às vezes a gente precisa ir lá, Aham, entendeu? O cara exato. quer ir. Faz sentido. Só que daí a gente vai também conceituar isso com ele de que tá tudo bem, tu tá bem. Aham. Tu não precisa tanto de mim assim Isso. agora quanto Não criar parece. codependência, né? Não fazer relação de Isso, codependência. né? Que isso também é importante Isso, fazer com claro. eles, né? Isso. Mas tá mudando, tá mudando? Tá, Aham, né? perfeito. Mais Vítors, mais Danis. Aham, isso. Só que É, tem uma coisa chamada tempo. isso, é. E o tempo precisa correr.
E a gente tá nessa transição. Aham, eu Então, acredito quem faz também. parte da transição, É. isso não é geral, né? Uhum. E que nem tu falou, a graduação, dos dois, dá para falar também, Aham, sim, né? sim, aham. Das duas áreas, Sim, é tá. normal, ela tem algo um pouco mais quadrado, porque o Engessado. ensinar é difícil. E Aham. esse processo de transição, ele não acontece de baixo para cima, como Isso. parece que faria mais sentido, né? Aham. Geralmente, hoje a gente vê que ele acontece ao É contrário. verdade. Né? Então, por exemplo, quando eu converso com acadêmicos, quando tu conversa com acadêmicos, por exemplo, eu tenho Uhum. certeza que tu enxerga Sim, isso. aham. Galera olhando, eu já vejo diferente. Tipo assim, eu vejo a galera ali, eu tava conversando com o pessoal da nossa Lamex, lá da Aham. Unisul, Da Unisul. né? E eu dei uma aula para eles, que era uma aulinha para durar 2 horas, levou 6 horas. Que era para conversar com o Vitor na Lamex em 2017. Nossa. O que eu gostaria de ouvir se eu tivesse lá? Aham, naquela época. Chorei montando a aula, chorei Chorei dando a dando aula. Tipo, é isso aí, né? É o Aham, nosso não tem jeito. como. Mas olhando para eles, eu já vi diferença. Uhum. Tipo, o Já tem uma outra Vitor cabeça, lá, né? já não tinha tanta informação igual eles têm. É, isso. Mas É isso. ainda vejo muito do Vitor lá de 2017, Claro. entendeu? E é muito legal, até para quem estiver ouvindo aí, que tem muito estudante de medicina, estudante de nutrição, o Vitor, ele foi meu cliente de consultório, e eu acho que quando ele buscou naquela fase, também já é uma estratégia de formação profissional, tu se conectar com profissionais, vou lá, consulto com a Dani, vou lá, consulto com o Vitor, entendo como é que é esse atendimento, modulo, né? Eu falo assim, não é copiar de modo algum, porque todo mundo é único, é essência, e tu sempre tu vai expor a tua essência, é isso que vai te conectar com as pessoas, né? Mas tu vai lá, vai nesse profissional. Hoje eu atendo um monte de nutricionista que é profissional, que atende em consultório, mas ela vai lá, Dani, quero saber como é que é teu atendimento, quero ver, quero sentir. Pode ser que do teu atendimento eu tire uma coisa pro meu que seja valioso. A forma como tu escreve o plano, a forma, né? O Vitor, ele me pegou numa fase profissional que eu tava. A gente tá sempre se mudando, agora eu vou entrar numa nova função profissional. Tô com um boom de várias ideias de otimizar ainda mais minhas estratégias alimentares, nutricionais, planejamento. E a gente está sempre se inovando, né? Mas é muito legal perceber que a medicina, né? Pelo menos não vou dizer a bolha, né? Como tu falou. Aham, A medicina que a gente está vendo hoje, ela tá muito mais, ela se importa muito mais, claro, né? Com o todo. claro. Né? Eu acredito muito, né, Vitor? Deve ter um monte de gente que chega lá no teu consultório e fala assim, Vitor, quero tomar aí um hormônio porque quero crescer. E tu vai olhar pra pessoa e dizer, bicho, não tem condição nem de jogar um hormônio nesse corpo. Chega cada vez menos, porque a gente forma o nosso Isso, público. isso é importante, Isso é uma coisa bem importante. E uma coisa que eu queria complementar do que você falou do vai ter teu um médico que é só para acompanhamento. escritores, né? Claro, lógico. Tem. Vai ter sempre para todo mundo. Né? Exato, para todos os públicos. Exato. Eu acho que, assim, uma coisa bem importante, e não é porque eu estou aqui no Descomplicast, consegui falar. Falei esse trava-língua, vai ser difícil. Trava-língua. O teu acompanhamento, e eu já falei isso para algumas pessoas que me conhecem, e principalmente pessoas em comum, né, que conhecem o nosso acompanhamento e tal. Eu até tava raciocinando agora como que eu fui no teu consultório, tá? Mas enfim. E cheguei lá, faculdade. Sim. Já sabia que queria trabalhar com o que eu faço hoje. Sim. Só que não fazia ideia de como, que foi o que eu falei para os acadêmicos. Eu digo, cara, eu tô aqui do lado de vocês. E eu tava aí no lugar de vocês há poucos anos atrás. Eu não tinha esse cara. Que eu olhava pertinho e falava assim, opa, esse cara trabalha com o que eu quero trabalhar, eu também quero fazer. Então, era uma época que a gente pegava um pouquinho de cada. Isso. Então, tu sabe, eu tenho alguns mentores, né? Tem o Dr. Pierre, né, o de joelho, que é o meu mestre supremo. Tem o Dr. Paulo Music, que à distância foi um cara que me catequizou muito, depois conheci, confirmei realmente o que eu pensava sobre ele. Perfeito. E muita gente que eu conheço, eu falo, cara, muito do que eu faço no consultório tem da Dani, tem dedo da Dani. Por quê? Porque ali dentro do consultório, eu vi essa conexão com o lifestyle teu, com o consultório, de uma forma intensa que eu gosto. Sim. Entendeu? Que só vai entender quem tem essa cabeça, entendeu? Sim. E daí eu falava, opa, peraí, tá. Essa conexão com o paciente e com a vida dela é a que eu quero ter, é a que eu já tenho. Tá, então como é que eu isso eu posso levar, entendeu? Exato. Perfeito. E, cara, e é o que tu falou,
tem uma porrada de médico que consulta comigo, que quando vem consultar, ou, por exemplo, uma porrada de nutricionista também. Sim. E eu sempre falo no retorno, quando a pessoa vai vir com os exames, eu sempre digo que assim, a parte dos exames eu me divirto. Porque eu não vou olhar os exames do paciente, eu tento contar uma história para o paciente. Né? Tento contar uma história. Entendi. E essa é uma promessa, entre aspas, que eu faço muito para as pessoas na primeira consulta. Eu digo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu prometo para ti que tu vai sair desse consultório no teu retorno se conhecendo melhor. Autoconhecimento. Porque a gente tenta se entender mentalmente a vida toda, mas poucas vezes a gente parou para se ouvir metabolicamente. Aí, legal. E quanta coisa estudando a gente sabe que do sistema age aqui em cima e a gente coloca para fora. Emocional, né? Como faz diferença. E é uma frase que eu falo muito para a turma: não é coisa da tua cabeça. Tem paciente que chega com queixa, por exemplo, que é muito abstrata para ela, né? Mental, emocional. E nos exames, por exemplo, eu olho para essa pessoa e digo, cara, lembra daquela parte que você me falou? Olha que faz todo sentido de ser emocional e tal? Olha aqui, cara, onde ela tá. Esse parâmetro... Vou citar um exemplo sem citar nomes e se o paciente ouvir, ele vai lembrar. Ele vai saber. Ele falou para mim... ele até não tinha contado para mim exatamente, ele tinha se queixado muito de irritabilidade, problemas sociais, ser muito pavio curto e tal. Explosivo e tal. Nunca tinha feito nenhum uso hormonal por conta, com acompanhamento, tal. Paciente que nunca tinha ido em médico. E eu, antes do paciente entrar no consultório, eu já olho os exames. E daí eu olhei e eu falei, caramba, esse cara deve estar o diabo da Tasmânia na rua. Esse cara, ele deve estar rosnando para todo mundo em todo canto. Daí sentei, expliquei para ele onde é que estava o problema no quebra-cabeça, a conversão que não acontecia como deveria, tal. Só que eu falei para ele, cara, isso aqui, esse problema que eu tô te falando, o teu é uma das alterações disso aqui mais pronunciado que eu já vi no consultório. Tipo assim, tu é top 3 fácil. Tá escrito. Aí ele falou para mim, pô, Vitão, semana passada um cara tava com uma luz no celular no cinema. Eu nem falei pro cara, eu desci e bati no cara no meio do cinema. E aí quem tá ouvindo vai pensar assim, o cara tava usando naturalzinho. É dele. Quando eu expliquei pra ele, ele realmente se abriu comigo. Ele começou a chorar pra caramba. Porque ele falou, cara, desde a adolescência, ou seja, desde que o testículo dele começou a produzir essa conversão exacerbada, ele virou outra pessoa. E trataram ele como completo maluco a vida inteira. Trataram ele como uma desordem, às vezes até emocional, e estava ligado no fisiológico. O emocional veio depois do fisiológico. E aí vem aquela frase clássica que tu ouve muito, que eu sei, e eu também, do paciente virar e falar assim, cara, ninguém nunca conversou comigo sobre isso. Ninguém nunca me explicou dessa forma. E aí, daí foi legal, porque daí o que aconteceu na outra consulta, a esposa dele começou a consultar comigo. Porque ela veio no consultório e me agradeceu. Sim. Ela falou, obrigado, eu conheci o meu marido. Isso, perfeito. Tipo, imagina, a gente vai... satisfação, né? A gente vai pro banheiro e chora, né? No consultório. É legal ter essa percepção. Semana passada atendi um senhor, ele super, assim, exigente, ele veio de orientação de uma amiga médica também, ela falou, Dani, e eu expliquei para ele, e é aquela pessoa que no momento da vida não teve muitas condições, e hoje tem muita condição. E foi o que eu falei para ele, sabe o que acontece? Sabe por que tu tá assim, com essa barriga a mais, né, comendo assim, mais gourmetizado, digamos assim? É porque hoje tu estabelece uma relação de poder com a comida. Perfeito. Antes não podia. É isso. Agora tu quer subir ali, gastar R$1.000 no sushi, tu pode. Então tudo bem. Então tu estabeleceu a relação de poder. O que nós vamos ter que fazer para te perder barriga? Olha, grosso modo, né? Melhorar a tua relação de poder com a comida. Perfeito. Porque senão tu sempre vai se sentir o poderoso da comida e não vou te mostrar outra forma. Perfeito. Quando eu falei isso pra ele até mora fora do Brasil, ele falou assim, eu só queria vir aqui e pegar uma dieta, quanto de batata eu tinha que comer pra perder a barriga e tu tá me falando que eu tenho uma relação de poder com a comida? E não adianta eu dizer pra ti comer 2 nozes ou sei lá, meia maçã, porque não tem nada a ver com isso. Então assim, e o que aconteceu depois? A esposa dele também veio consultar e falou assim... Com certeza. Não é isso, porque ele pode, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo. Então, estabelecer uma relação de poder com a comida. Perfeito. Então, se não mudar essa relação, tu vai continuar comendo. Perfeito. Entende? Exatamente. Então, assim, é isso que eu falo. Às vezes, a pessoa tá tanto tempo naquela nuance, nunca teve ninguém que disse pra ela, ela falou assim, ele parou pra pensar assim, pode ser essa chave
de eu mudar essa relação. Aí tu pega contexto familiar, tu vai entendendo as coisas, né, Vitor? É importante a gente saber que a gente ter coragem suficiente para dizer o que ninguém diz. Exatamente, Né? exatamente. Isso faz parte do nosso tratamento. E né? com bom senso, né? A gente não vai falar isso com de uma empatia, forma né? antes Enfim. de ter conectado. Aposto que Isso. quando tu falou isso pro cara, Já tinha conectado no começo da consulta. é porque tu já tinha conectado com ele antes e porque tu sabia que ele estava querendo te ouvir, Isso. né? Que é o que a gente falou antes, né? A diferença de tu querer falar. Aham. Não, pô, tá louco? Ah, antes tu não tinha, agora tu tem. Aham. Deixa de ser tolo, cara. Tá Aham. doido? Isso aí comida não é recompensa, pô. Recompensa é o que tu construiu, tal. Não é. Pô, esse médico, essa nutri é só maluco, pô. Aham. Isso. Pô, o cara nem me conhece. Isso. Falou pra mim que eu... Enfim, né? O cara... Aí a pessoa já entra naquele... Tu acha que tu é quem? Né? Tipo, tu nem me Sim, conhece. nem pô. me conhece. Não, a gente Consegue consegue em conectar. 1 hora e meia. E Às tu vezes vai tu sabe que entender. tem paciente que sai dali, melhor amigo. Exatamente. Vira fã, né? E tem muito disso, né? O que eu falo, quando eu começo a consulta, quando eu cheguei pra ele pra falar isso, eu já tinha passado por toda, e ele já tava me olhando com ela assim, nossa, ela sabe toda a minha história familiar. Eu já tinha falado da relação que ele tinha com o pai, da relação que ele tinha com a mãe, de toda a situação lá. E lá no começo, numa das primeiras falas dele, eu levei um pouco da minha vida e eu senti a conexão. Correto. Então, o que eu falei? Quando eu falei essa questão do poder, eu estava confiante de que eu tinha conectado. Perfeito. Entendeu? Isso é Então, importante. isso é um feeling, né, que a gente... E é muito legal, gente, até para quem está se formando, para quem está trabalhando, a gente começa a melhorar muito a nossa capacidade de servir e de entregar o outro, né, o nosso trabalho, quando a gente se conhece. Quando a gente se conhece o Perfeito. suficiente. E esse caminho do autoconhecimento, que a nutrição me levou, e hoje eu levo ela como uma ferramenta de autoconhecimento, é denso, é pesado, é cinza, mas é sol, é luz. Então, também é muita coragem, né, passar nesse processo. Eu acho que isso que faz a nossa conexão ser mais sutil e leve, né? E a gente consegue dizer, não, conectou, tá tudo bem, né? Daqui aqui a linha vai bem. Perfeito. Né? E essa conexão, ela é fundamental, né, pro tema de hoje, pra gente poder encaminhar o paciente. Isso, perfeito. Porque quando... E aí entra desse jeito que a gente está falando, a gente não vai encaminhar. Vai na Dani. Uhum, Ah, não, tem uma nutricionista para te indicar. vai nessa. Daniela Muniz. Sim. Vai lá. Uhum. @Dani Muniz Nutri. Nutri Dani Muniz. Isso. Cara, a gente não fala assim. É, Cara, precisa que você passe com a Dani. Que a Dani vai te ouvir. isso. A Dani vai te Fala dar isso. atenção. Uhum. Você precisa disso. Você É não o teu precisa saber o que comer. Uhum. Mas você precisa entender o porquê que você precisa comer. Uhum. Tá acontecendo isso, isso e isso. Tu não conseguiu. Mesmo com toda a modificação metabólica que a gente fez, com tudo que a gente ajustou, tu Todas tá as dormindo melhor, orientações, tu tá né? treinando, tu tá feliz, tu melhorou isso, mas mesmo assim, tu senta na cadeira e tu fala, então tá tudo bem, mas, cara, a comida ainda é difícil, a minha alimentação ainda é complicada. Quando eu tô falando isso pra ele, ele vai sair dali, ele não vai marcar a Nutri. Uhum. Ele vai marcar a Dani, que o Vitor, que é conectado com ele, indicou por causa disso, disso e disso. Isso. Aí a pessoa vai. Isso. E eu facilito a conexão contigo. E quando chega, já vem da tua indicação, eu já sei onde ele tá pisando. Perfeito. Entendeu? Eu não preciso ficar me preocupando. Eu já sei os dedos que foram tocados ali. Então eu já sei como isso facilita muito, né? E é muito importante essa questão desse trabalho, quando às vezes o cliente fala assim, Dani, mas pra que tu quer saber o telefone do meu personal? Eu falei, sim, porque não adianta eu fazer A, ele fazer B e o médico fazer C. Perfeito. Eu quero falar com todo mundo. Se tu tem 2 profissionais que estão contigo e eu sou a terceira, que tá chegando agora, eu quero falar com os outros 2. Correto. Quero falar com a tua psicóloga, quero falar com tudo. Por quê? Porque todo mundo vai fazer a pecinha do quebra-cabeça. Correto. Né? A gente quer montar o quebra-cabeça da melhor forma possível. É um staff. Né? Eu falo pro Exatamente. paciente, eu falo, cara, vamos agregar mais um profissional ao nosso staff. Isso, exato. Né? Vamos ter Mesmo que a gente não trabalhe na mesma clínica, sim, exato. nós somos o teu staff. O staff do paciente, cara. E faz todo sentido ter essa relação. Então é muito bom quando vem já indicado, porque tu já sabe.
já sabe o que aconteceu ali, já sabe como é que é o método de trabalho, foi já sabe abordagem, aquelas coisas. né? E é legal porque a gente também discute, né, Vitor? Acho que foi ano passado que teve um paciente teu que veio com um quadro, veio com um quadro clínico, eu tinha outra ideia, a gente sentou, conversou e falou, não, peraí, então tá, vou te segurar, vamos dar uma chance agora para comida, vou dar uma segurada, ele tá melhor aqui, vamos diminuir um pouco, né, os hipoglicemiantes, vamos tentar, a gente consegue fazer isso. Isso é o grande lance, né? Ter essa comunicação. É que isso é igual na vida, né? Se a gente, no nosso dia a dia, a gente só troca ideia com uma pessoa, você vai ter só um lado da verdade. Ela pode ser a melhor pessoa na tua vida, o teu melhor mentor, conselheiro. Tudo bem, mas tu vai conectar pela tua história, pelas tuas experiências, por aquilo que tu viveu, do teu jeito, cara. Isso. Por mais que tenhamos jeitos parecidos, Sim. mas vai ter o detalhe que tu vai falar, pô, claro. Vitão, olha só, isso aqui, eu vou olhar pra ti e vou dizer assim, cara, pô, verdade, é que essa não é a minha realidade. Isso. Então eu não enxerguei esse detalhezinho que tu enxergou, da mesma forma, cara. daqui pra lá. Isso. Exato. A mesma forma, por exemplo, que eu sei que tu troca bastante também. Eu digo, na minha vida médica, os meus maiores parceiros não são médicos. Sim. Né? A minha vida médica, e aí eu acho que até por isso que quando vem personal, nutricionista, consultar comigo, eles sentam e eu digo, cara, a vida que você vai me contar é a minha vida. Quando vem um médico, eu tenho mais dificuldade de conectar com ele. Porque são vidas normalmente mais diferentes. E a gente conecta muito no nosso dia a dia, tanto com o Nutri, com o físio e tal. Mas, por exemplo, o profissional de educação física é algo que a gente bate muito na tecla. Eu sei que tu também. Por quê? Porque a galera passa 3, 4, 5 vezes na semana com a pessoa, cara. Isso, exato. Então, isso também vale para todos os treinadores e treinadoras que estão ouvindo a gente, né, assistindo. Mostre o trabalho de vocês pra gente, cara. Mas, e aí tem uma coisa da vida de atleta, né? E aí tu sabe, né? E a gente sempre se chamou de atleta, né? Isso, eu chamo de atleta. Porque realmente fomos, né? Tu sabe que eu vivi disso muitos anos. É verdade. Na vida de atleta, existe uma máxima. Né? E, por exemplo, eu, para quem não me conhece, eu fui atleta profissional de futebol. Né? Mas eu, até quando alguém me pergunta, eu falo, não, eu fui atleta profissional. Eu paro aí. Porque o de futebol coloca uma carga de preconceito em cima que eu não era. Eu era o atleta mesmo, sempre fui super disciplinado. Mas a gente tinha sempre uma máxima de que, beleza, chegou um jogador novo no vestiário, contratado, enfim. O cara era super gente boa. Ok. Mas quando é que tu ia conectar com ele de verdade? Quando é que tu ia passar a gerar a primeira relação de confiança com ele? Era no primeiro treino, no primeiro jogo. Então, quando é que a gente conhece o profissional que trabalha com a gente? Trabalhando. Então, eu dificilmente, assim, já teve, por exemplo, o Nutri que marcou reunião comigo no consultório, tipo, marcou consulta, mas na realidade era uma reunião. Ela marcou consulta, sentou e falou, cara, eu vim aqui porque na realidade eu queria trocar ideia contigo. Quero trocar ideia contigo, papapá, quero me apresentar, não sei o quê, nana. Digo, beleza. Se Deus quiser, a gente vai ter paciente em comum e eu vou entender o teu trabalho. E quando chega, por exemplo, de Nutri, treinador, fisioterapeuta, novo, que eu não conheço, e eu gosto do trabalho, o paciente elogia, tal, eu digo, cara, como é que é o Instagram dele? Como é que é o Instagram dela? Pode falar para ele que eu vou começar a seguir ele, cara. Porque eu gostei da maneira como ele abordou isso aqui contigo. Aí daí você começa a acompanhar e tal. Então, assim, a maioria das pessoas que a gente trabalha junto, a gente conhece trabalhando também. Então, pode ser a pessoa mais gente boa do mundo, cara. Mas assim, mostre o seu trabalho. É através do teu trabalho que tu vai conectar com outros profissionais, cara. Esse é o nosso portfólio. Não tem nada além disso. Não é uma foto bonita no Instagram, não é um discurso legal, não é mandar um presente pra gente no consultório. É através do paciente que a gente tem junto e que cara, a gente vê a diferença. Exato. E que a gente vê, pô, tá fazendo diferença. Esse trabalho desse profissional tá fazendo a diferença e tá dando resultado, a forma como ele faz, o jeito dele, as posologias, as prescrições, tá fazendo diferença. Eu acho que é isso que é o que a gente falou aqui, o foco é no resultado. Né? Então, já teve treinador, Dani, que eu pedi para vir no consultório. Olha só. Até bem recente isso, né? Não vou falar o nome dele, mas ele atendeu, a gente tinha um paciente em comum. Daí eu comecei a seguir, então o paciente super elogiava. E daí eu falava, caramba, cara, esse guri ele tem um discurso igual ao meu, cara. Maneira de abordar e tal. E daí vi no Instagram, não tem algo parecido. Daí eu pedi pro paciente. Eu disse, cara... E daí o homem lá em cima também já sabe o que faz, né? Daí ele sentou no consultório e falou assim, cara, o meu personal queria consultar contigo. Olha só. Eu falei,
Conexão. Agora é a hora. Deu certo. Eu falei, cara, fala para ele vir no consultório, eu quero conhecer esse cara. Aham. Quero conhecer ele. Ele veio no consultório, adivinha, a história dele é muito parecida com a minha. É conexão. Vai certo. Conectou na hora, Não entendeu? tem essa... Então, assim, Não faz nada errado. essa é uma maneira legal também dessa dúvida, né? De Aham. Nutri e medicina. Quando encaminhar, por que encaminhar, como encaminhar. Cara, a gente vai ter conexão de várias formas. É. Vai ter médico que não vai conectar com a Dani. Ah, sim, claro. Vai com ter certeza. Nutri que não vai conectar com o Vitor. Perfeito, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem pra todos os Energias, animadores. a gente também já olha e já pensa assim, cara, essa energia não é para mim, beleza, tá tudo certo. Igual tu Sim. falou dos pacientes. De uma forma involuntária, a gente acaba educando a nossa agenda. Uhum. Então, por exemplo, igual tu falou, o paciente hoje que chega no Ele consultório... já chega sabendo quem eu sou, quem tu és. entendeu? aham. Vou chegar lá na Dani e vou pintar, bordar e tal, vou ficar 10 minutos e vou embora, não quero nem ouvir, papapá, vou lá, vou postar, vou fazer um story e vou embora. Aham. Cara, ela até vai, Aham. mas Não vai ficar. não vai ficar, cara, Não vai entendeu? ficar. Então a gente automaticamente começa a criar. E eu acho que uma das coisas aqui, né, trazendo, a gente estava conversando aqui antes, o que conecta também é que a gente vive o que a gente faz no nosso trabalho, né? Então a nutrição que eu vivo, para mim, é a nutrição que eu prego ali, né, de corpo físico, espiritual, energético, emocional. Perfeito. E eu acho que isso é uma coisa, a verdade conecta, Uhum. né, Vitor? A verdade conecta. A gente vive a verdade, não é o personagem Perfeito. Vitor, né? Semana passada, semana retrasada, eu tava no shopping, aí uma menina passou por mim. Ai, Dani, é tu? Eu falei, sou eu. Nossa, tu é igual na rede social. Eu falei, sou. Ela assim, nossa, tu é igual na rede social. Eu falei, sou. Ela assim, já é muito difícil ser eu. Imagina ser 2, 3 personagens, Comprei não um tem filtro como. pra andar na rua. Não tem como, sabe? Tipo assim, sou eu sou essa pessoa. Pô, tu falou comigo Sim. igual tu fala ali, criatura, não sei o quê. É isso Tu é a aí. mesma pessoa. Isso. Porque a gente, ali é a verdade das coisas, né? Perfeito. Então, a verdade conecta. Verdade, né? Então, cara, verdade. essa situação, acho que é uma coisa, e como a gente tem esse estilo, né? Tu treina, tu Sim. se alimenta bem, né? Vê hoje tu postou lá teu café da manhã, Isso, deu uma stalkeadinha ali, o que tava isso. acontecendo. Tá treino, tá fazendo isso que tu tá trabalhando ali. Tem Tá jeito. prezando pelo sono, né? Sim. O Vitor, cheguei aqui, o Vitor perguntou assim, e aí, dormiu bem? Chegou ontem em viagem? Então, a gente preza por isso, Aham. né? A gente tem essa situação, A isso gente faz não- diferença. Isso faz diferença. E é algo daí que, para quem conhece a gente só em consultório, vamos dizer assim, Aham. isso é algo que a gente entrega muito voluntariamente, Sim. mas que é algo difícil. Uhum. Por quê? Porque a gente não consegue desvencilhar a parte profissional da parte pessoal. Tudo Por bem, quê? tudo Porque nós não misturado. somos personagens do consultório. Isso. E não adianta a gente ter falado tudo que a gente conversou hoje sobre conexão e sobre verdade, Aham. igual tu falou de chamar os outros de criatura, Sim. né? O cara me encontrou na academia, deu, fala, guerreiro. Aí ele, porra, cara, achei que era um negócio, porra, do teu lá, do Cruz Squad, não sei o quê. Falei, não, irmão, meu pai chama todo mundo de guerreiro a vida inteira. Sim, tu aprendeu Dentro do isso. campo, eu chamava os meus colegas Tudo de guerreiro guerreiro. para dar orientação. Continua assim, entendeu? Aham. Essa é Não a nossa mudou, vida, não não mudou. mudou. Criatura, tu chama todo mundo também. Aham. Então não adianta a gente ter falado tudo isso e sermos personagens. Exato. Então, assim, isso é algo que a gente entrega, que a gente serve, igual tu falou. Uhum. Só que é algo que pra gente também é difícil, porque a gente sai do consultório, igual tu chegou hoje, eu falei, porra, a Dani chegou de Brasília. Cara, a Dani não deve ter dormido bem. Aham. Dani dormiu bem, entendeu? Aí se tu fala pra mim, dormi, Vitor, pô, mas eu tô com uma dor no joelho, eu já ia te perguntar, já ia fazer uma anamnese contigo do joelho, pô, entendeu? Sim, Aí, é porque- normal. É normal. Aí tem horas que, não sei se tu faz isso também, mas tem horas que eu digo, calma, Calma, volta. tu tá no momento agora zen, tu tá no Zen. momento agora de lazer, tu tá no Aham. momento de Não energia precisa- zero, É. tá tudo certo, não precisa Não precisa ter isso. aí. entrar nisso agora, mas é difícil, porque a gente se difícil. conecta o tempo inteiro com o que a gente tá fazendo, cara. Porque né? é que vira um emaranhado, né? O que a gente vive, o que a gente trabalha, a gente tá o Não é tempo emaranhado, inteiro é porque nessa tem um coisa. só, né? cara. Isso aí. É uma Dani, é um Vitor, entendeu? É isso. E isso é legal das pessoas olharem, que o Alto falou na rua. Quando isso acontece, eu também me impacta um pouco. Aham, impacta bastante. Isso que eu ainda estou aprendendo a mexer na rede social ainda não estou lá ainda, mas estarei. Estarei. Estarei mais. Mas isso é muito importante, que as pessoas tenham essa percepção. E esse é um receio que eu tinha, Aham, que depois de um tempo eu falei, cara, não precisa ter esse receio. Tu não é 2 pessoas. aham. Tipo, tu não Isso. precisa nem pensar nisso. Uhum, Tá tudo certo. E pensar, não, eu preciso ser um consultório igual eu sou na vida. uhum. Não, tudo bem. Mas tu só não vai ser isso se algo estiver muito errado. Muito errado. Alguma desconexão muito grande. Muito interna, grande, alguma cara. coisa aconteceu. Entendeu? Aham. Por quê? Porque a gente ama o que faz. Aham, sim. Exato. Justamente porque a gente conversa e faz
que isso é uma frases nossas de consultório também, né? Aham. O paciente às vezes vem e fala assim, pô, vi lá que tu fez isso, que tu fez aquilo, tal, tal, tal. Pô, tu já correu, tu já não sei o quê, Aham, agora isso. tu tá com 30 quilos a mais, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu digo, cara, e às vezes o paciente até ele pensa, pô, pro Vitor, eu queria ter essa disciplina do Vitor. Nossa, eles Aí, falam muito isso. dependendo do paciente, Uhum, eu falo para ele, cara, eu tenho um privilégio. uhum. Meu pai e a minha mãe são profissionais de educação física. Sim. Os dois foram atletas. Nunca entrou um pacote de salgadinho na minha casa quando era Uhum. criança. Sim. Primeira competição minha foi com 6 anos de idade. Uhum. E eu já queria ganhar do coleguinha do outro lado. Eu queria Entendeu? Eu já medalha tinha no sangue peito. no olho, exato. Eu falo sobre isso o dia inteiro no consultório. Aham. A gente acaba, obviamente, tendo uma bolha maior relacionada a isso também. Sim. Se aproxima de pessoas que têm Uhum. esse lifestyle. Então, é natural. E às vezes o paciente ele olha e fala assim, tá, então, putz, então eu nunca vou ter essa conexão. Então eu não posso ser igual ao Vitor, eu não posso ser igual a Dani. Sim. Eu falo, cara, conexão se cria, se Isso. gera. Uhum. Igual eu digo para os acadêmicos, que às vezes a galera ouve a minha história e fala assim, pô, então o Vitor, conexão da medicina com o esporte e tudo mais. Sim. Eu digo, cara, tá tudo certo, tu nunca fez nada? É. Vai para um box de crossfit, vai para uma assessoria de Vai fazer várias corrida, coisas. vai fazer triatlon, vai Uhum. fazer jiu-jitsu. Uhum. Como é que a gente cria história? Vivendo, cara. E vivendo intensamente, Isso. né? Isso. Como diz o Neander, o nosso parceiro, ele olha pra mim e ele fala assim, pô, então tu fala com o punho cerrado. Vive Eu digo, intenso. irmão, É. que Viver é bom demais. viver é bom demais. Só que viver do Isso. jeito que a gente teve que fazer as coisas acontecerem, Sim. se você não cerrasse o dente, o punho e falasse vamos Vamos. ter fé e vai dar certo, É, era muito mais difícil dar certo. exato. Então tu acaba mantendo isso depois. Isso. Mas não tem, mais resumo da ópera, não tem como ser um personagem. Não tem. Se a gente for um personagem, a gente não vai conseguir trabalhar. Isso, não tem como, não tem como, não tem como. Não tem como, né? É surreal, assim. Eu acho que é essa, vivendo a verdade que a gente acredita, eu acho que é o que gera conexão. E principalmente, gente, estamos gerando muito resultado, né? Estamos gerando muito resultado, isso aqui não é gratificante Exato. demais a gente ver essa situação toda, né? Poder ter essa relação de ter profissionais dentro do nossa bolha, do nosso campo, e conseguir gerar o resultado e ver aquele sorriso no final ali, dizendo, né, pô, cara, agora eu tô numa relação legal, em treinar legal, tô acordando bem, isso não tem nada que pague. Nada, Né? Nada que nada, pague nada. esse nosso servir trazendo propósitos, né? Eu acho que isso é bem gostoso, né? Bem gostoso, bem essa realidade. E a gente vai criando e vai montando, mas é aquela história, cada um faz uma pecinha do quebra-cabeça, né? Cada Correto. profissional que tá ali, cada staff, como tu falou, tem o seu papel dentro daquela vida, né? Daquela engrenagem, eu gosto muito dessa palavra, né? Essa palavra é boa. Que nós somos uma engrenagem, né? Não tem Isso, jeito. tem essa situação. Mas eu acho que assim, né, Vitor, a ideia da gente trazer essa conversa é justamente entender, né, que quando a gente coloca como centro aquela pessoa que sentou na nossa frente, a gente tem humildade suficiente para dizer, cara, aqui é minha parte, aqui é a tua parte, vamos chamar outra pessoa porque tá precisando disso, teu metabolismo tá berrando aqui, sabe? Tu olha ali, tu às vezes com uma pessoa que ela tá ali, nem eu tenho uma cliente, até ela foi contigo já, ela tava ali, 2, 3 meses fazendo dieta, treinando legal, e realmente tava, mas aquele traço metabólico não mudava. Não adianta, entendeu? Eu falo, olha, e às vezes a gente hoje no mundo que a gente vive, onde a gente está muito não quer usar medicação de forma nenhuma, a gente faz de tudo para não usar medicação, mas chega a determinadas situações em que, né, vamos pensar assim, eu falei para ela, olha, vamos tentar que vai acontecer, vai ser preciso, e vamos colocar que o teu metabolismo vai reagir de forma positiva diante do que? A base está bem feita, o treino, a dieta, o sono, os hábitos estão bem feitos. Então, é uma fase transitória e depois provavelmente não vai precisar. Perfeito. Né? Então, perfeito. Entender isso é importante, né? De deixar essa leitura clara para o paciente. E eu gosto muito de tirar a expressão. Remédio, medicamento, tratamento, ciclo. Sim.
É um tijolo para sair da boca do cara, né? Isso. Enfim, essas palavras, quando o paciente ele começa a falar no consultório, eu paro a ideia dele. Uhum. E o cara, desculpa travar a tua ideia, mas é importante que nessa lacuna agora que você está falando, eu entre com uma ideia diferente. Isso. Teremos ajustes, teremos desbloqueios metabólicos, teremos outras coisas. Estratégias, prescrições. Uhum. Agora, quando o paciente começa a entender, por exemplo, que a nossa máquina ela foi projetada para funcionar de uma certa forma, uhum. que mesmo sendo da mesma espécie, uhum. nós temos certas individualidades, né? Ah, não, mas isso aqui funciona em mim. Uhum. Digo, não, tudo bem. Tu é da mesma espécie que todo mundo, tu tem esse mesmo sistema, só que em ti ele funciona um pouco diferente. Uhum. E a gente precisa ter um ajuste. Não é um ajuste que seria visto num exame ou numa avaliação superficial. Sim. Deveria estar assim, 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 assim. Por isso está acontecendo isso, isso e isso. Uhum. Entendi. A gente vai ajustar isso aqui. Tu vai notar isso, isso, isso e isso. E não é uma estratégia que eu quero fazer de por vida. Sim. Eu preciso ter um ajuste metabólico que vai te permitir, tu te sentindo assim, assim, que tu cumpra aquilo que a Dani te pediu. Ou que o teu metabolismo desbloqueie e passe e suba o degrau que vocês precisavam. Perfeito. Entendi. Então não é um remédio, eu não estou roubando da máquina, eu estou ajustando. Isso. Continuando a ajustar. Porque daí ela pensa, tá, então na realidade não é um processo diferente. Eu ajustei isso com a Dani, ajustei aquilo outro, tal, e agora eu vou ajustar com o Vitor. E a gente está em constante ajuste, cara. Perfeito. Não tem o que fazer, entendeu? E é muito legal essa coisa que tu falou na fala, tu já fala, não, peraí, vamos mudar essa linha, porque o que acontece? Da mesma forma como eu lido, né? Tu tem que tirar essa crença, né? Então, desfazer crença é uma coisa extremamente difícil. Então, quando a pessoa senta no meu consultório e eu falo assim pra ela, olha só, tu não pode em nenhum momento pensar que tu tá restringindo a tua alimentação, porque eu e tu e ninguém veio nessa vida pra passar miséria. Correto. E a restrição lembra miséria. Então, assim, hoje eu posso comer o que eu quiser, eu tenho dinheiro pra bancar o que eu quiser comer, e eu não posso? Não, tu pode. Eu sempre falo, tu pode comer. Perfeito. Fala assim, eu posso comer. A minha escolha é não em prol daquilo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, cada escolha é uma renúncia, aquela história toda. Então, quando a gente tem esse discernimento, já começa a mudar o viés aqui na cabeça. Peraí, eu posso? Não, eu posso. Tenho o poder. Mas o meu poder de escolha é em prol daquilo. Perfeito. Então, tu começa a mudar, né? Tira para as dietas, usa estratégia nutricional, porque dieta já conota uma coisa, vou passar fome, ou não sei o quê. Então, tu vai mudando esses desbloqueios, porque eu falo, né, Vitor, grande parte do sucesso do tratamento da pessoa, ela entender o processo, ela acolher o processo e ela ter motivação suficiente para realizá-lo. Perfeito. Então, acho que esse é o grande lance, é tu conseguir explicar. Por isso né? que a gente passa nossas consultas um tempão, né? Falando e explicando, né? Deixando a pessoa mais ciente do processo. Porque não dá para ter uma maneira engessada de explicar. Por exemplo, esses dias eu estava trocando ideia sobre... Eu precisava explicar um sistema hormonal para um paciente e ele era totalmente desconectado de qualquer questão de saúde e ele era dono de uma empresa. Aí eu fui, voltei, eu olhei para ele, daí eu senti, não, vou te explicar isso diferente. Vamos pegar a tua empresa. Tem o dono, tem o chefe, tem os operários, tem as engrenagens, tem as máquinas. Se o chefe não estiver bem, os operários não trabalham bem, o produto final não vai ser tão legal. Daí fui explicando, daí ele... Beleza, só que essa consulta eu levei 20, 30 minutos a mais. Sim. Tinha que explicar de uma outra forma. Sim, entendeu? Só que daí aquele cara entendendo, foi o que você falou, daí ele acolheu o processo a partir dali. Tá, então eu entendi, eu vou acolher o processo. E aí a motivação dele era uma coisa que ele tinha me contado na primeira consulta. Eu falei, e aí através disso aqui, aquilo lá que tu me falou que não tá legal, que precisa ser diferente, pelo horizonte que tu quer enxergar, agora vai acontecer. Aí, pum! Deu. Aí tu amarra. Amarra não o paciente, mas tu amarra a ideia e o processo para que a partir dali ele entenda que aquela engrenagem vai funcionar. Entendeu? Exatamente. E daí vem a motivação, né? Porque ele se consegue entender, pô, vai, agora vai. Né? Isso, então é essa isso é a aí, história. É isso aí.
Bom, Vitor, a gente já até extrapolou o tempo, como já se era de esperar, Mas né? fomos bem, hein? Vamos ver. Caralho, fomos bem pra caramba. Amém. E quer deixar aí uma mensagem final aí pra todo mundo que tava nos ouvindo em relação a isso tudo? Aí, Sim. fale, conte-me. Primeiro, eu acho que assim, quem vai ouvir, escute de novo. De novo. Tem muita coisa dentro do que a gente conversou, Sim. que eu sei que muitas pessoas, em determinado momento da sua semana, precisariam de algumas frases que a gente falou hoje, Aham, e que são frases que a gente conversa no consultório, né? isso. Aham. Depois que a importância do que a gente conversou hoje, eu acho que um resumo importante, é conexão. Uhum. Eu tava Perfeito. pensando em quantas vezes a gente falou a palavra conexão, né? Tipo, Bastante. drinking games. Quantas vezes falamos conexão Isso. a palavra conectar, né? É. E Isso. isso vale para nossa vida, vale pro treino, para personal, pro nutri, pro médico, pro psicólogo, pro físio, pros relacionamentos, pro trabalho, pra família. A nossa vida é feito de conexões. Aham. E cada um se conecta do seu jeito. As pessoas não precisam se conectar do nosso jeito, Isso, do jeito do perfeito. amiguinho, da amiguinha. Mas elas precisam encontrar maneiras de se conectar Uhum. com o meio que ela vive e com ela mesma. Uhum. Então, assim, a frase final desse nosso papo de nutrição e medicina é conexão. Isso. E a conexão ela vai ser gerada do nosso jeito. Uhum. Quem ouviu hoje vai saber como a gente se conecta, como a gente tenta conectar com os pacientes. Isso. E tenho certeza que será o primeiro de muitos. Muito, com certeza. Viremos com certeza. assuntos mais Mais específicos, vamos né? fazer umas partes mais técnicas aí. Eu e o Vitor vamos alinhar aí, até já marcamos aí a gente sair para conversar e alinhar algumas coisas aí, trazer umas coisas que eu também tô com umas novidades, ele também, então a gente vai manter a nossa conexão. Exatamente. Amém. Obrigado, Feliz de estar aqui, tá, Dani? Tamo Obrigado, junto. viu? Obrigado por Obrigado vindo, eu, tá? cara. Foi E ó, ótimo. hoje é segunda-feira de manhã. No primeiro horário já pegamos. Esquece, já igual começamos- foguete. já Até vamos sexta-feira energia. agora. Vamos Amém. que vamos. Obrigada. Tchau. Tamo junto.